Bom, o Anderson está aqui com a gente também. Ele comprou um piso para sua casa no valor de R$ 1.200. Após a colocação, o pedreiro falou para ele que estava com um defeito no produto. Aí o Anderson, claro, procurou o depósito para fazer a reclamação. A empresa mandou um representante ao local que disse que o defeito era pequenininho e daria uma parte do piso, mas sem a instalação. Agora, pode isso, Celso? Pois é. Não pode. Se existe defeito, se existe vício, o fornecedor tem que resolver o problema. Está no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Esse caso do Anderson, que está aqui com a gente, é muito interessante. Vocês estão vendo o piso na casa dele. Anderson, explica pra gente quais são os defeitos que tem nesse piso. Oi, Celso, boa tarde a todos. Boa tarde, bem-vindo. Na verdade, eu tô com esse problema já há algum tempo. No final de 2012, eu estava realizando o sonho da minha vida, que era a reforma da minha casa. E eu comprei esse piso e eu instalei esse piso na casa inteira, no quarto, na sala, na cozinha, no quarto dos meus filhos e no meu escritório. E aí eu estava fora da casa. E o pedreiro, no final de tudo, já finalizando a obra, ele me disse que o piso estava com defeito. E era no final do ano. Eu não podia ficar continuando fora da minha casa. Eu fui até o depósito. Você precisava da casa para morar? Precisava. Eu fui até o depósito onde eu fiz a compra e de pronto o rapaz foi até a minha casa. Olha, realmente está com defeito, né? Aciona o saque, está aqui a documentação. E qual é o defeito, Anderson? Qual é o defeito é que quando fecha os desenhos, um lado é preto e o outro é acinzentado. Tem diferença de tonalidade. Diferença de tonalidade e é em todos os cômodos, ou seja, em todo o lote que eu comprei. Nossa. E aí, o que eu fiz? Eu solicitei, né, pelo saque a visita do representante da Formigres. Formigres é a fábrica que faz esse piso. Isso. Aí ela foi até a minha casa e ela me tratou de uma forma assim que eu me senti, nossa, humilhado. Muito humilhado. É mesmo? Ela falou assim, olha, isso aqui não é nada. Eu falei, mas espera aí. Voltei pro rapaz que acompanhou ela também, o dono do depósito. O depósito que é o AD dos Santos Construções, né? Isso. E falei, olha, isso aqui tá com defeito, senhora. Eu não comprei piso de péssima qualidade, eu comprei o piso de primeira. Ele falou, não, realmente você comprou o piso de primeira. Tá. E aí ela foi embora. Depois eles me mandaram por e-mail, tá aí também, né, uma proposta que eles só iam me reembolsar os 60 metros de piso. Eu falei, Quantos metros de piso você comprou para sua casa? Foi 60 metros no total. 60 metros no total, para cozinha, para os quartos, para todos os cômodos que você estava reformando. Gastou R$ 1.200, né? Ficou R$ 1.200 com a argamassa. E eu falei para eles, olha, me devolve pelo menos esse valor, né, do total da nota, que aí pelo menos eu pago o pedreiro de novo e faço a instalação. E eles falaram que não era uma empresa idônea e eles só iam me reembolsar os 60 metros de piso e outra, não podia pegar em dinheiro, eu tinha que pegar em piso. Mas se viesse com o mesmo defeito, porque se esse defeito veio da fábrica. Sim. E o próprio dono do depósito falou, não, tá, tem diferença, existe defeito. Isso, ele me acompanhou, ele me deu a maior assessoria. Aí o que eu fiz? Eu fui pro Procon. O Procon por 2 vezes fez a notificação e eles não atenderam. Eles não compareceram. Eles só falaram o seguinte, que a empresa era uma empresa idônea e o que eles só disponibilizaria para mim era somente os 60 metros de piso. Nossa, aí, absurdo. Eu fui no site de reclamação, fiz a reclamação e eu já estava assim, totalmente... Eu não cria mais que eu ia conseguir vencer. Vamos terminar de contar a sua história daqui a pouquinho. Parece que o Brito precisa chamar um intervalo comercial. Mas nós voltamos para mostrar de quem é a responsabilidade desse caso, se é da loja ou do fabricante, como você deve agir quando acontecer isso e quais são os seus direitos. Se é só pagar 60 metros do piso ou se você tem direito a ter lá um pedreiro com todo o material de construção para trocar tudo que está errado lá. O nosso convidado aqui, que está participando do Patrulha do Consumidor, trouxe um pepino para o Celso Russomano descascar. É o Anderson, a profissão dele é reciclador. Ele recicla coisas de escola, papel, enfim, tudo. Tudo tem uma outra maneira de se aproveitar. Menos o piso que ele instalou na casa dele e que deu defeito.
E agora a loja lá, o fabricante tal, quer devolver o piso, tudo bem, troca, mas não paga a mão de obra. Meu amigo, a mão de obra é fundamental, porque imagina você arrancar todo esse piso na casa inteira, depois colocar tudo de novo. E fora isso, no meio desse tempo todo, dessa instalação, dessa retirada da instalação, tem ainda o incômodo de você ter uma obra no momento que você não achou que estava tudo resolvido, né, Celso? Exatamente. A empresa é a Formigres. Formigres é a fabricante desse piso que nós estamos vendo e eles se propuseram a devolver o piso que ele comprou, 60 metros. Eu gostaria de fazer a ligação, Bruno, por favor, nosso diretor, para a fábrica, porque a fábrica quer entregar o piso desde que ele assine um documento de que ele está satisfeito com o acordo. E não é bem assim. O Código de Defesa do Consumidor não trata dessa forma. Quer dizer, a pessoa instalou o piso, teve despesa... Alô, quem fala? Oi, é a Daniele, boa tarde. Boa tarde, Daniele. É Celso Russomano que está falando. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão. Estou eu, o Brito, a Ticiane Pinheiro, a Ana Hickman. Todos nós estamos recebendo aqui o Anderson Martins, que está reclamando de piso que foi vendido pela Formigres. Aí é a Formigres? Sim, qual a reclamação dele? A reclamação dele é de que o piso teve defeito de coloração, né? Sim. E a empresa se predispôs até a devolver o piso, ou seja, trocar o piso para ele, certo, mas não quer se responsabilizar pelo material e pelo pedreiro que vai ter que ir à casa dele para fazer a troca do piso e diz que é isso e ponto final. E não é assim que o Código de Defesa do Consumidor estabelece. Com quem que eu vou falar com a Daniela? É com você mesmo ou tem mais alguma outra pessoa para falar? Não, a gente tem uma pessoa responsável aqui na empresa, que é o seu Osmar da assistência técnica. Osmar é o nome dele? Ele vai passar para o senhor a situação, tá? Tá, é Osmar? Isso. Tá bom, vamos aguardar falar com o Osmar. Então tá bom. Olha, gente, é importante dizer que o Código de Defesa do Consumidor é muito claro no seu artigo 12 em relação ao fornecimento de produtos, os produtos que são colocados no mercado. Diz assim, ó, o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro, bem como o importador, respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto de fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação, acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização e riscos. Portanto, a empresa tem responsabilidade. Alô? Oi. Quem está falando? Osmar. Osmar. Osmar? Como vai, Osmar? Tudo bem? Técnica, Cerâmica Formigres. Osmar, é Celso Russomano que está falando. Está me ouvindo bem? Sim. Tá. Osmar, é o seguinte. Nós estamos recebendo uma reclamação por parte do Anderson Martins, que comprou pisos da Formigres e o piso veio com defeito de coloração. Vocês mandaram um técnico lá que emitiu um laudo, eu estou mostrando ao vivo aqui para todo o Brasil pela televisão, o laudo, e o laudo diz o seguinte, no histórico da reclamação. Segundo informações coletadas na vistoria técnica, foram adquiridos 60 metros de piso de produto Ouro Preto e assentados no pavimento da residência. Foi constatada a diferença da tonalidade do desenho serigráfico das peças, diferenças de tonalidade escura de uma mesma peça. E aí a empresa se compromete a devolver os 60 metros de piso que ele comprou, mas não quer ressarcir, ou melhor, nem precisa ressarcir, pagar qualquer pedreiro que pode ser da empresa e o material para que o piso seja retirado e seja recolocado sem defeito de fabricação. E aí a empresa diz que não, que a empresa é uma empresa idônea, foi isso que a empresa disse para você, não foi? Foi isso mesmo, Celso. Que a empresa é idônea e nós não estamos duvidando da idoneidade da Formigres, pelo contrário, mas o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é muito claro no seu artigo 12 e diz que o fabricante, o construtor, o produtor nacional ou estrangeiro respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao fornecimento do produto e nesse caso aí existe um defeito e o técnico, o pessoal da empresa disse a ele, Osmar, o seguinte, olha, o teu pedreiro deveria ter tirado todos os azulejos de dentro da caixa, colocado eles no chão, verificado se tinha algum defeito ou não, só para depois
ou antes da colocação para reclamar. Ocorre que a iluminação da casa, numa obra, não é aquela que deveria ser, porque o equipamento não está ligado, a energia elétrica não está ligada, etc. Como é que um pedreiro vai identificar a diferença de tonalidade e reclamar antes de colocar o piso? Ora, na verdade, a empresa não tem a responsabilidade quanto à iluminação adequada no ambiente da obra. Não, mas eu não estou nem discutindo isso. O que a gente indica na embalagem é justamente isso que o senhor falou e o que consta no relatório. Nós não nos isentamos da responsabilidade quando constatada alguma falha no nosso produto. Porém, nós indicamos na embalagem do produto para que seja feita uma vistoria antes, não tirar todas as caixas, isso não procede. Todos os nossos representantes são instruídos, sim, para um procedimento padrão de atendimento à reclamação, e o que está muito bem claro na embalagem dos nossos produtos é que seja feita uma inspeção, retirando de algumas caixas algumas peças e montando um painel para que, sendo identificado algum defeito aparente, do que também trata o Código de Defesa do Consumidor, defeito aparente e defeito oculto, então, sendo constatado um defeito aparente, que seja feita a reclamação e nós fazemos a reposição imediata. Isso também consta no laudo, provavelmente. Então, o que acontece é que mesmo o defeito sendo aparente, ele assentou o produto e nós indicamos na embalagem. Quando se assenta o produto com um defeito que é visível, se aceita o produto nas condições que ele foi recebido. Mesmo diante desse fato, nós não nos isentamos da responsabilidade de ressarcir o produto sobre o qual nós temos responsabilidade, que é a placa cerâmica, e oferecemos para ele o ressarcimento da quantidade por ele adquirida, né? Porém, se não me falha a memória, ele não aceitou. Na verdade, Osmar, é o seguinte, a Ana quer falar rapidamente, e eu vou falar depois um pouquinho, mas a Ana Hickman está aqui no palco do programa, a gente está eu, Ana Hickman, a Tiziane Pinheiro e o Brito Júnior, estamos aqui recebendo o nosso consumidor Anderson. Então, a Ana Hickman vai fazer-lhe uma pergunta. Bom, é muito simples, eu ouvi toda a sua explicação com relação àquilo que está na embalagem e da forma que deve ser o procedimento. Você disse que a orientação que está escrita na embalagem bem clara é que a pessoa retire algumas placas da caixa para montar o painel. Eu estou vendo aqui pelas imagens que para montar o painel são necessárias 4 placas, correto? Sim. Muito bem. Quantas placas existem dentro de uma caixa? São 10 placas. Quanto? 10. 10 placas. 10 placas. Se nessas em cada 4 caixa. placas que você retira para montar um painel não tem defeito, e nas outras 6 existe defeito, como é que eu faço? Toda inspeção, Ana, é feita por amostragem. Bom, então aí, Osmar, aí eu vou fazer o seguinte. Aí eu vou lhe devolver a mesma colocação. Com a defesa do consumidor, e eu estou vendo que você tem conhecimento a respeito dele, fala da equidade, igualdade entre as partes, igualdade entre consumidor e fornecedor. Assim como o consumidor deve examinar o piso, o fornecedor tem a obrigação de, antes de colocar o piso no mercado, verificar se existe diferença de coloração e se existe defeito. Esta responsabilidade não pode, de forma nenhuma, ser imputada ao consumidor, como está sendo feito no rótulo da caixa, porque é considerada pelo Código de Defesa do Consumidor prática abusiva, cláusula contratual nula de pleno direito, porque a qualidade do produto é a responsabilidade do fabricante. E se existe qualquer dano ao consumidor, que é hipossuficiente, que está em condição de desvantagem, que é o menor nessa relação, e nós estamos tratando aqui com uma pessoa que trabalha com reciclagem sem alto poder aquisitivo, para ele pagar um outro pedreiro e o material da mão de obra é muito pesado. Então, eu não vou resolver esse caso agora contigo. Eu vou falar contigo fora do ar. Nós vamos resolver esse problema e nós voltamos amanhã aqui em Rede Nacional para dizer qual foi a atitude da empresa, se foi correta ou se não foi, tá bom? Pois não, estamos à disposição. Tá bom, então nós vamos conversar daqui a pouquinho. Muito obrigado, Osmar. Por nada. Nós voltamos amanhã com este caso e eu vou contar para as pessoas que estão nos assistindo, para os nossos telespectadores, o que vocês vão ver amanhã. Nós saímos para fazer uma reportagem na rua, na cidade de Santo André. Trata-se do caso de um casal recém-casado. Há
Esposa está com 7 meses e meio de gravidez. A Ana Hickman está grávida aqui, sabe como é que é isso, né? Está sensível. Comprou todos os móveis numa loja. Comprou cozinha, quarto, sala. Não entregaram absolutamente nada. Esse casal viveu e vive sem móveis, lavando as louças no tanque porque não tem nem pia. Ela está no estado de nervos que não tem tamanho, com risco inclusive para o bebê. Tudo isso vocês vão ver no programa da tarde amanhã. Não percam, volta amanhã.